Numa fria noite de sábado, no último mês de maio, um pequeno grupo de pessoas com máscaras e tochas no velho estilo século XIX marchou e se postou defronte ao prédio do Supremo Tribunal Federal em Brasília. Eles protestavam contra a atuação de um dos ministros que autorizara atos numa investigação contra praticantes de fake news. Sim, a manifestação era em defesa dos criminosos. Fake news são mensagens falsas na internet que foram enviadas em favor ao governo federal e financiadas por empresários e outros apoiadores de peso. O que causa estranheza é que a líder desse protesto, ou pelo menos quem estava à sua frente, era uma mulher que, apesar de dias atrás ter vociferado e ameaçado o ministro do Supremo, responsável pelo caso, ainda estava livre, leve e solta. Afinal, qual o poder e as finalidades do Supremo Tribunal Federal? E o quanto nós, brasileiros, devemos respeitá-lo? A República Federativa do Brasil é sustentada por 3 colunas, cada uma representando um dos poderes: executivo, legislativo e judiciário. O Supremo Tribunal Federal é a cúpula do poder judiciário. Nunca é demais lembrar que o poder judiciário deve garantir os direitos individuais, coletivos e sociais, além de resolver os conflitos entre cidadãos e entidades com o Estado. Justamente por isso, tem autonomia administrativa e financeira garantidas pela Constituição Federal. E é lá, no Supremo Tribunal Federal, que todas as ações encontram sua última instância. É aí que ele exerce a função de Suprema Corte do país. Os ministros que compõem o Supremo Tribunal são nomeados pela Presidência da República, mas é necessário que o Senado aprove essa nomeação. O cargo é vitalício. Só se encerra quando o ministro ou ministra completa 75 anos de idade, quando então outro é nomeado para ocupar seu lugar. Durante o mandato do atual presidente da República, 2 ministros chegarão a essa idade limite. Portanto, outros 2 deverão ser indicados para preencherem essas vagas. Outra função do Supremo Tribunal Federal, para não dizer a principal, é realizar o papel de tribunal constitucional. Em suma, proteger a Constituição Federal, que é a norma mais importante da República Federativa do Brasil. Em um tribunal federal constitucional, os ministros decidirão se certa matéria é ou não constitucional, se fere ou não a nossa Constituição. A composição do Supremo Tribunal Federal é de 11 ministros, homens ou mulheres, que devem ser brasileiros natos, de notório saber jurídico e reputação ilibada. Sua idade para nomeação deve estar entre 35 e 65 anos. Escolhido dentre seus pares, o presidente do Supremo Tribunal Federal tem mandato para 2 anos. O atual é o ministro Dias Toffoli, e seu mandato, aliás, termina esse ano. Ele foi indicado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que, junto a Getúlio Vargas, foram os presidentes que mais indicaram membros para o Supremo. O presidente do STF é o 4º na linha sucessória do presidente da República. Antes dele vem o vice-presidente, o presidente da Câmara dos Deputados e o presidente do Senado. A organização judiciária, como já disse, tem no seu topo o Supremo Tribunal Federal, mas também o Conselho Nacional de Justiça e os tribunais superiores. Superior Tribunal de Justiça, Tribunal Superior Eleitoral, Tribunal Superior do Trabalho e Superior Tribunal Militar. Todos esses com sede em Brasília, mas jurisdição em todo o território nacional. Já os tribunais regionais, TRF, TRE, TRT, têm sua jurisdição na respectiva região, enquanto que os tribunais de justiça têm a sua delimitada pelo território do seu estado. O Supremo pode julgar atos do presidente da República, dos ministros do Estado e do Procurador-Geral da República. Além, é claro, de julgar os conflitos de competência entre os tribunais de justiça estaduais.
Um fato é relevante, já que existe uma lei que define e regula o processo de julgamento, no qual um ministro do Supremo Tribunal também é avaliado e julgado por crime de responsabilidade, ele pode sofrer impeachment. O impeachment ou impedimento ocorre quando há um crime de responsabilidade cometido por um agente público. É aí que ele é, então, afastado do cargo. Esse é o caminho quando discordamos da atuação de um ministro. Provar que cometeu crime, se cometeu. Assim, embora protestar seja natural, pois a opinião deve ser livre e sua manifestação garantida, atacar e desacatar e ainda ameaçar um ministro do Supremo Tribunal Federal vai um pouco além da conta. Ainda mais se há a possibilidade de apoio ou conivência por parte de membros de outros poderes da República. O equilíbrio entre os poderes é um dos pressupostos máximos da nossa República. Exercer o poder em qualquer instância pede bom senso, interpretação dos reais papéis de cada um na constituição desses poderes públicos e, principalmente, quem lidera a nação precisa observar tudo isso. Mas mesmo o povo, de quem deve emanar o poder, é preciso que haja a garantia de que sua atuação seja respaldada pela Constituição. Afinal, se ela for aviltada, a cassação de direitos e restrição de liberdades serão consequências praticamente imediatas. E você? Qual é a sua opinião sobre tudo isso? Aproveite que assistiu até aqui, deixe um comentário, um like e se inscreva em nosso canal para que possamos trazer mais conteúdo desse tipo. Até mais!